Olá a todos, bem-vindos a mais um Linguagens Artísticas. Dando continuidade então, no vídeo anterior falamos sobre arte como linguagem. Alguns autores que trabalham isso, por exemplo, Wilhelm Flusser, ele trabalha com a ideia de arte também como uma forma estruturada de organizar a nossa percepção, de organizar a nossa forma de entender o mundo, ou seja, a nossa realidade. Beleza? Então, até mesmo as imagens, elas têm dentro do gráfico do Wilhelm Flusser, por exemplo, ela tem lá seu espaço de língua, né? Língua nesse sentido de organização da realidade. Temos também outros como nossa, Sergei, fugiu agora o nome, não é Tarkovsky, é outro russo, que agora fugiu o nome. Wittgenstein, não, Wittgenstein é um filósofo. Vamos, Max, tá. Não vou lembrar, e para não ocupar muito espaço do vídeo, deixa para a próxima, beleza? Ele também trabalha com a linguagem, o Sergei Eisenstein. Isso, Sergei Eisenstein. Ele também trabalha com o audiovisual, com o recorte, porque ele era um diretor de cinema russo, e ele trabalha com o audiovisual também nesse aspecto de linguagem, o que um corte, um enquadramento comunica com outro, e nisso traz um determinado sentido para aquilo, uma comunicação, uma expressão, uma expressividade para aquilo que está sendo falado. Tendo isso em mente, vamos falar hoje das 5 linguagens artísticas, de maneira bem rápida, porque a ideia é ser só básico, sempre o básico. Lembrando que cada uma dessas linguagens que eu vou falar, elas têm áreas de estudo, áreas de pesquisa. Então é bem simples, bem simplificado como eu vou tratar aqui hoje. As diretrizes curriculares do município de Campinas trabalham com 4 linguagens: artes visuais, música, dança e artes cênicas. Eu gosto de incluir audiovisual como 5ª linguagem. Então temos 5 linguagens nas minhas aulas. Nas minhas aulas eu trabalho com 5 linguagens. Todas essas linguagens é importante ter uma definição que delimita a forma que nós delimita aquilo que nós vamos pensar, que nós vamos analisar, etc. Para não ficar vago, não ficar confuso. Quanto mais vago, mais confuso. Quanto mais delimitado, conseguimos analisar melhor aquilo. Beleza? Mas arte não pode ser definida. Então, isso é uma discussão válida. É uma discussão válida. Porém, dentro do aspecto de aula, de arte como linguagem, é importante sim ter definições. Porque imagine assim, o que é dança? Dança é uma forma de se expressar. Ok. O que é música? É uma forma de se expressar. Legal. E o que é artes cênicas? É uma forma de se expressar. Beleza. E o que diferencia uma com a outra? É importante que esteja na definição. Por que eu chamo dança de dança e não música? Por que eu chamo dança de dança e não de artes visuais? Ou por que eu chamo uma dança de dança e não de, olha lá, uma escultura? Olha lá, uma pintura. Porque tem características diferentes. Então essas definições elas nos ajudam a pensar sobre isso. As artes visuais trabalham muito com a questão da visão. Ela é uma linguagem que se comunica e se expressa através principalmente de imagens, que é o objeto da visão, é aquilo que nós enxergamos. Imagens e seus elementos, porque são as características específicas que tornam uma imagem uma arte visual, que são diferentes das características, por exemplo, são diferentes, mas semelhantes, né? Estão próximas, mas possuem diferenças de uma imagem que não tenha o propósito de ser uma arte visual. É uma imagem. Existem imagens trabalhadas com as características trabalhadas para ser uma arte visual, outras não. Mesma coisa com a música, mesma coisa com a música. Música seria a linguagem artística que se comunica e se expressa principalmente através do som e seus elementos. Som, que é o que é captado pela audição. Então eu vou escutar uma música, beleza. O que diferencia eu estar falando aqui com vocês, por esse vídeo, de uma música? Quase nada, quase nada. Se não fossem os elementos, porque o som é o som. Mas os elementos é o que caracterizam um som como sendo uma música. Podemos transformar uma fala normal numa música? Podemos. Coloca ritmo, coloca melodia e etc. Ele vai se tornando uma música. Então, viu que temos características específicas do som para se tornar uma música. Bem,
Dança, linguagem artística que se comunica e se expressa principalmente através de gestos e expressões corporais, ou seja, do corpo, de movimentos do corpo. Expressão é até um pouco limitado demais. Movimentos corporais seria melhor. Artes cênicas, uma linguagem que comunica e se expressa principalmente através de cenas narrativas. Ah, mas daí o que diferencia isso de um filme? Filme tem cena narrativa, ele conta uma história a partir de cenas. E aí que entra. Audiovisual, uma linguagem que se comunica e se expressa através de vídeos e seus elementos. Então a importância, o mecanismo tecnológico do audiovisual, ele se difere, portanto, do teatro. No início do audiovisual até se pensava, um filme é um teatro filmado. Não. Depois perceberam que existem elementos que a tecnologia permite dentro do filme, né, quando faz um filme, que se diferencia das tecnologias utilizadas, e aí tecnologia vai de qualquer tipo de coisa técnica, de objetos e coisas que nós podemos usar num teatro. Por exemplo, as tecnologias de um teatro vão ser diferenciadas também da do filme. Algumas coisas se encontram, se comunicam, mas são diferentes, a grande maioria. Então, essa tecnologia do vídeo, ela permite coisas, permite elementos, brincar com os elementos de um filme que é diferente de um teatro. Então, as cenas narrativas de um filme, por exemplo, são diferentes. Então, quer dizer que um vídeo arte, um audiovisual, ele não precisa necessariamente ser um filme? Não. Existem outras formas de audiovisual que entram na questão artística. Beleza? Próximo vídeo, vou falar um pouco sobre os elementos e falar um pouco sobre a importância da estética para a questão da linguagem artística. Ok? Então, muito obrigado a todos, curtam o vídeo, assinem o canal e até mais.